Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do Direito Romano. Seu podcast de atualidades, assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. Eu sou Fernando Kaiser, sou advogado, sou o host desse podcast, como vocês já sabem. Sou um recente influencer de mídias sociais no Instagram e sou noivo da Camininha. E eu sou Anderson Indruziak, também sou advogado e também estou me aventurando aqui nessas mídias sociais como host de podcast. Jamais imaginei que eu chegaria nesse nível. Viu só? E a nossa... E hoje a gente está com uma convidada. Quero te passar a palavra para chamar ela aí, Indruzi. sim, hoje é importante situar, dia 6 de dezembro de 2020, dia de São Nicolau. Você pode estar pensando naquela piadinha, se você já conhece. Posso fazer, Eu, Kaiser? eu conheço, mas acho que não sei se a Renatinha conhece. Eu não É, conheço, por favor, gostaria de ser atualizada. Tá bem. Não, a piadinha se passa na Santa Ceia. E daí Jesus chega para os seus apóstolos e primeiro para o João. João, lave minha mão. Aí João foi lá e lavou as mãos de Jesus. José, lave meu pé. Aí José foi lá e lavou os pés de Jesus. E chegou a vez de Nicolau. Nicolau, por que foges de mim, Nicolau? E é assim que a gente começa apresentando a nossa querida Renata Dreyer. Seja muito bem-vindo ao RomaCast. Seja muito bem-vindo ao RomaCast. Ai, muito bom. Queria dizer que muito obrigada pela atualização. As ordens. Eu sou a Renata de Magalhães Dreyer, se eu não digo o sobrenome do meio, minha mãe fica brava. Eu sou advogada, tenho 29 anos e sou amiga dessa turma aí que vai longe. Boa, Renatinha. Eu preciso falar para os nossos ouvintes que tu foi convidada hoje, porque eu já estava pensando em te convidar, já tinha falado com o Indruzi também, que tu além de ser uma grande amiga da época da faculdade, é uma parceira nossa e ouvinte número 1 do RomaCast. Tu foi considerada, pelo menos por mim e pela turma ali, que já participou, como a ouvinte número 1, porque tu curtiu desde o início, tu nos incentivou, tu postava no teus stories sempre no Instagram para a galera, para os teus amigos ouvirem. Então a gente sabia que uma hora a gente ia ter que te chamar e a gente já te chamou já de início, até porque a gente está querendo fazer umas presenças femininas, aí já juntou o útil ao agradável. Eu queria que tu já te apresentou, já disse tua idade regula com a nossa. Então eu já vou fazer direto a primeira pergunta que a gente vai seguir nesse ritmo, que é mais ou menos assim, o que é o direito para ti? E eu quero fazer essa pergunta porque o Sérgio, nosso convidado do episódio número 1, ele comentou com a gente, ele deu um feedback assim, gente, tá muito legal, todos os episódios até agora estão muito legais, mas o que eu queria falar para vocês é que vocês estão só chamando gente que fugiu do direito, né? Eu fugi do direito, o Cardoso está fazendo tatuagem e fugiu do direito, e vocês estão fazendo um podcast que envolve o nome direito romano né? Vocês têm que achar alguém que seguiu o direito, né? Aí a gente gostou da dica dele e já colocamos a Renatinha na história porque ela atua, né? Ela vai falar agora o que é o direito para ti, Renatinha, e como é que foi teu início nele? Te desdobra nisso aí. Tá. Eu acredito que o direito, na verdade, para mim, ele é uma maneira de auxiliar as outras pessoas, né? É a ferramenta em que eu escolhi fazer a diferença na vida das pessoas. É o meio que eu utilizo para resolver problema, para diminuir prejuízo, para auxiliar a vida das pessoas mesmo, para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não acho que o sistema jurídico brasileiro ele é perfeito, longe disso, acho que tem muitas falhas, acho que a gente trabalha numa insegurança jurídica muito grande, mas mesmo assim eu gosto de dizer que eu sou muito esperançosa e acredito sempre no lado bom das coisas e consigo ver no judiciário ainda nos dias de hoje um lugar para se trabalhar em que a gente consiga fazer a diferença na vida das pessoas. E eu não quero que isso seja entendido como o nosso judiciário é a coisa mais linda do universo, porque de fato eu acho que ele não é. Acho que
temos vários problemas de julgados, várias coisas que não encontramos a justiça, mas eu ainda tenho a esperança no que o judiciário faz a diferença na vida das pessoas e que, de fato, a justiça ela é possível. A gente precisava de uma fala assim para iniciar, né? Porque, pô, depois de tantos episódios de pessoas fugitivas do direito, inclusive da pessoa que vos fala, porque eu estou cursando pós, acho que eu não falei ainda nos podcasts, mas eu estou cursando pós-graduação em direito tributário. Então eu não é que eu abandonei o direito, eu convivo com ele diariamente na nossa empresa, faço o jurídico, mas eu não advogo em si. Então agora nada melhor que esse teu depoimento para encher os ouvintes de voltar a ter uma certa esperança no judiciário. O que eu queria perguntar, não sei se é mais ou menos o que tu também tinha em mente, Indruzi, mas sobre a questão de ter iniciado, né? Por que que a gente começou no direito? Que tu... Acho que é essa a pergunta, né? Sim, sim. Logo depois a gente entendeu o que é o direito na concepção da Renata, na visão dela, e que se alinha um pouco com a minha também, até já tinha explanado um pouco no episódio com o Cardoso. A gente queria saber, Renatinha, tu sempre quis cursar o direito? Como é que foi a tua iniciação? Como é que foi apresentado ao direito e o que te motivou a fazer o curso? Então, a minha família, na verdade, não é uma família do meio jurídico, não. Nós temos uma pessoa que é formada em direito, né? E foi a segunda graduação dela. Eu venho de uma família de professores. Meu pai era radialista, então da área da comunicação. E a irmã da minha mãe, depois de se aposentar como professora de História e Geografia, ela acabou fazendo o curso de Direito na Unicinos e vindo a advogar até o falecimento dela. A minha tia, ela nunca foi casada, nunca teve filhos, então eu sou a sobrinha mais nova e a única sobrinha melhor mulher, então ela acabou me agregando mais perto da família, eu acabei virando a filha dela, né? Então, hoje a gente ainda comentava isso na família, que terminava minhas aulas de manhã, meio-dia minha mãe me botava no ônibus com uma autorização judicial embaixo do braço e dizia pro motorista, ela vai descer na rodoviária de Montenegro e a tia dela vai pegar ela lá. E eu passava as férias inteiras com a minha tia. Naquela época não tinha recesso judiciário, né? O judiciário não parava de 20 de dezembro a 20 de janeiro, o judiciário continuava exercendo, os prazos eram contados dias corridos, não parava de contar prazo no final de semana, advogado era meio que uma profissão escrava, de certa forma, não tinha tempo para fazer suas coisas. E naquela época, quando eu era pequena, então minha tia recente tinha se formado no curso de Direito, tinha aberto o escritório de advocacia e eu passava a tarde inteira com ela no escritório, pintando, porque, né, criança no escritório, para ficar quietinha, só dando alguma coisa para se entreter. E eu amava quando ela ia para o fórum e achava o máximo quando ela parava na frente do fórum, tinha o carro da SUSEP, desciam os preços e tinha toda a movimentação das pessoas entrando, das pessoas saindo e carregando o processo. Então, comecei a gostar daquela função e eu achava o máximo ela se arrumar e ter que ir para o escritório. Mas depois vem a fase da adolescência em que tu quer ser rebelde, quer ser do contra, e eu resolvi negar o direito e quis fazer veterinária. E aí, minha família, como é uma família que não tinha muitas condições de bancar uma universidade particular de veterinária e proporcionar todo o material que a faculdade precisava, eu recebi a seguinte frase: tu quer fazer veterinária, então tu vai passar na faculdade pública. Se tu não passar na pública, não tem como tu não cursar. E aí, então, fiz um ano de cursinho e aí fui fazer o vestibular da URGS e não passei por 2 questões de química. E dou graças a Deus nos dias de hoje, porque não sei se teria conseguido fazer a faculdade de medicina veterinária, que era o que eu queria, e ter feito. Então, terminei o terceiro ano do ensino médio, fiz um ano de cursinho, não passei no vestibular, e daí depois, então, resolvi parar de negar o direito e de voltar para a origem e fazer o que de fato eu sempre quis fazer, que é ajudar as pessoas, né? Eu digo que isso é a minha natureza, né? Tá dentro de mim, tá enraizado em mim querer ajudar as pessoas e agregar as pessoas. Então eu tinha que parar de negar que eu não queria fazer direito e É fazer o verdade. direito. Isso eu posso dizer que é verdade, porque no tempo que eu conheci a Renatinha, a gente conviveu já foi mais para a reta final na época da formatura ali,
e eu até dizia que ela era parecida comigo, assim, nessa questão de querer ajudar os outros, querer ser, né, fazer as coisas acontecer, assim, aquela questão de relação de pessoas, assim, eh, acreditar nas pessoas e se empolgar e tal, e tem umas pessoas mais fechadas, né? Então, realmente faz esse sentido essa ideia dela de ajudar as pessoas. É uma coisa que eu tenho muito comigo também, essa questão de aprender, de querer ensinar, de querer ajudar. E, e com certeza acho que ela se encontrou muito mais do que ela se encontraria na medicina veterinária. E eu queria perguntar também para ti, Druzi, se aproveitando o assunto, já que a gente não entrou muito nisso, né, no que a gente apresentou até agora, e a ideia do nosso podcast não é ser só a questão de queremos saber tudo da Renata, mas a gente quer mais puxar os assuntos com os convidados e a gente ir também, né, debatendo e conversando sobre eles. O que tu tem, Druzi, para contar da tua história nesse sentido de início no direito? Pois é, né, Fernando? A gente começou fazendo entrevistas perguntando para as outras pessoas o que levou elas a cursar o direito. E a gente não tinha feito essa pergunta ainda. Eu não fiz essa pergunta para ti, nem tu para mim. E o meu início no direito, cara, eu não imaginava nunca cursar direito. Tipo, na época lá, quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, eu queria educação física. Eu queria alguma coisa na área da saúde, fisioterapia e tal. Mas eu sempre trabalhei, né, cara? Desde os 16 anos ali, eu sempre tinha algum estágio, alguma coisa para fazer. E chegou o momento, vou ter que fazer cursar uma faculdade, né? Não dá mais para ficar só com o ensino médio. Aí fiz o Enem e entrei em administração. Aí comecei cursando administração e para mim, pô, beleza, vou ter uma formação e depois eu cresço na empresa. Mas aí teve uma reviravolta, eu voltei a morar em Tramandaí, que é no litoral aqui do Rio Grande do Sul, de onde a gente está falando. E, tudo bem, no início o cara fica ali com o seguro-desemprego, o cara tá mais tranquilo, mas o cara fica incomodado. Sempre gosta de trabalhar, não gosta de ficar em casa. E surgiu uma oportunidade de fazer um estágio no foro. E eu, pô, beleza, né? Vou ter o seguro aqui, vou conseguir o estágio, então não vou ficar mal. Eu vou continuar na faculdade. E aí comecei o estágio, meu Deus, uma semana de estágio. E a juíza do meu cartório era a diretora do foro. E ela largou. Olha só, gurizada. A partir de agora, somente quem cursa direito vai continuar no estágio. Quem não está cursando direito, tchau. Daí eu, Pega o chapéu e tchau. Pensei, me fudi. Daí, cara, as coisas acontecem, né, meu? Porque tinha um dos servidores, que era um oficial escrevente, que, se eu não me engano, o primo dele trabalhava na administração da Unicinos, na parte de bolsas lá e tal. E daí ele perguntou, tu quer mudar o curso? Eu falo com o meu primo lá, a gente dá um jeito. Eu, óbvio, né, velho? É o que eu preciso, então vou mudar de curso. E deu certo, meu. Tipo, deu uma semaninha, eu conseguia ajeitar a papelada com a Unicinos, troquei o curso de administração para o direito e me encantei depois ao longo do curso. No mesmo semestre, como é que foi essa troca? Eu tinha começado a administração, eu já tinha feito 2 semestres de administração, e daí fui morar na praia. Então tava naquele hiato ali daquelas férias do verão, e daí eu consegui, seria o meu terceiro semestre de administração, foi o meu primeiro do direito. Entendi. E aí fui, essa foi minha história, minha trajetória. A E a tua? minha, eu perguntei isso porque eu tive esse hiato aí, na verdade foi um semestre, porque eu fui aquele negócio assim, a escola, né, até o terceiro ano ali, eu tinha uma facilidade imensa com todas as matérias, assim, era engraçado, até hoje meus amigos falam assim, tu é muito inteligente, não sei o quê, não tem graça, e é uma coisa engraçada porque no direito eu não ouvia muito isso, porque no direito, enfim, eu não sei, ou ficou mais exigente, ou não, eu não sei explicar até hoje muito bem, mas
eu ia bem também nas provas, nunca fui mal, mas não era o que era na escola. Na escola era qualquer matéria, química, biologia, matemática, e isso não era só comigo, até os meus irmãos também. A gente tinha um negócio que a gente ia muito bem em todas. E aí, como eu ia muito bem em todas, eu fui adquirindo digamos assim, essa mania de achar que tá sempre, eu sei, eu estudava ali sempre na véspera, eu não me puxava tanto assim. E acabou que no direito eu fui levando assim também, só que fui vendo que não era tão simples assim, que eu tinha que dar uma estudada um pouco maior. E, e como é que eu cheguei no direito? Como eu fiz a escola toda com uma certa facilidade, naquele papo assim da galera ali de vou estudar, vou fazer cursinho para URGS, não sei o quê, eu sempre fui deixando porque eu achava que, na verdade, eu não achava que eu ia passar na URGS, mas é que na nossa família, o meu irmão mais velho acabou fazendo a URGS, ele passou direto, até nem fez cursinho, só uma revisão assim e passou, porque a gente tem até a piada nossa que ele é o irmão inteligente de todos, ele que é o esperto. Então, ele passou na URGS, só que a gente teve um probleminha, porque a gente tem a empresa da família e todos trabalham ali, e desde os 13, 14 anos, o nosso pai já incentivava, tem que trabalhar. Por ele, a gente nem precisava mais ir para aula, era só trabalhar. E aí o meu irmão mais velho acabou indo para a URGS, e como a gente trabalha em Novo Hamburgo, e a URGS é em Porto Alegre, tem ali 40 quilômetros de distância, uma certa distância, ele se incomodava muito com meu pai, porque meu pai ficava ali, tu não vai trabalhar? Ele, eu tenho aula, e a URGS é aquele negócio, né? Não é tão fixo. Às vezes não tem aula, às vezes tem greve, aí e os horários tu não consegue encaixar direito. Então, o meu irmão meio que se traumatizou nessa história, porque ele teve muitos conflitos com meu pai nessas discussões assim, de tu deveria estar trabalhando, tu está tendo aula em Porto Alegre. E aí meu segundo irmão, né, meu irmão acima de mim, nós somos quatro, para quem não sabia até agora. Esse irmão acima de mim começou a já pensar, não, vou fazer a Unicinos, que é aqui do lado, em São Leopoldo, vou fazer administração, nem vou fazer a URGS. Ele nem fez a URGS, fez a administração, o meu mais velho também fez a administração, e ele já entrou direto na Unicinos. E eu estava naquele pensamento assim, eu também vou fazer a Unicinos, não vou ficar me estressando que nem o mais velho, né? Vou fazer a Unicinos aqui, não tem estresse, a gente consegue pagar, tem condições, vou fazer a Unicinos. Só que eu não sabia o que ainda, ficava naquela, não vou fazer administração porque meus irmãos já fizeram. Mais um fazendo administração, queria fazer uma coisa diferente. Só que acabava que era o que eu vivia, né? Era administração, eu fazia ali, ajudava no financeiro da empresa. E aí acabou que eu, pensando que eu gostava de matemática, que eu gostava de história, quer saber, eu vou ficar na economia. Escolhi assim meio que aleatório. E aí, economia, eu comecei fazendo curso na Unicinos, em 2009. Fui conhecendo o pessoal, fui gostando, fui fazendo umas amizades. Só que chegou a certo ponto, assim, no quarto semestre, eu já tinha feito isso. Eu estava no quinto semestre, na verdade, já da economia. E aí chegou numa cadeira, assim, que o negócio começou a ficar meio específico demais, assim. Quer saber? Eu tinha que fazer um trabalho lá sobre macroeconomia, puxando os partidos políticos do Brasil e seus posicionamentos, assim, eu olhei para aquilo, não é o que eu quero, não quero isso aqui. E aí um amigo meu me perguntou assim, terminou o trabalho? Eu disse, eu não terminei e não vou terminar e tô fora. Eu tô fora, não vou fazer mais esse curso. E a partir dali foi o meu hiato. Eu decidi isso em março e fiquei até decidir que eu não ia, o que eu ia fazer. Eu só que decidi ali 2 meses depois, fiquei num hiato assim, e o meu primeiro pensamento até foi fazer medicina. Eu tenho que achar alguma coisa que eu me puxe mesmo. E aí eu ficava naquele pensamento, como eu ia bem na escola, né, se eu sou bom em todas as matérias, passar em medicina não deve ser tão difícil, né, se eu estudar. E aí já comecei a ir atrás de cursinho, me matriculei em alguns cursinhos lá em Porto Alegre, lá na região, lá onde é que tá cheio de cursinho. Aí fui uma semana para lá, comecei a fazer esses cursinhos. Meu Deus, no segundo ou no primeiro dia de cursinho, assim, que eu tô fazendo aqui? Que diabos é isso? Me deu uma crise existencial.
E aí eu, não, quer saber? Eu vou dar um tempo, vou ficar um tempo quieto aqui até decidir. E aí acabei que direito era uma coisa que eu já estava cogitando há um tempo. Esse meu irmão mais velho, o segundo, né? Ele também tinha cogitado fazer direito, ele se interessava assim. E a cadeira que ele fez de direito na administração, ele disse que ele gostou bastante. Aí eu, quer saber? Vou ir para o direito, porque sempre achei interessante. Principalmente, eu sempre tive o pensamento de que o direito deveria estar mais presente na escola. A gente acaba estudando coisas assim, química, coisas que se tu não vai seguir naquela área, tu não precisava saber. Agora, direito, pô, tu ter uma noção da Constituição, do que são leis, o que é o poder judiciário, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo. Até hoje, se a gente for perguntar, se eu perguntar na minha turma de amigos que não foi pro direito, alguns nem sabem que existe diferença entre poderes. É uma coisa assim tão que deveria ser tão básico para todo mundo e tem muita gente que não faz ideia do que é. Então, entrei no direito por isso. Até já me alonguei demais, a coitada da Renata é entrevistada aí, a gente que está falando. Mas entrei no Esquecemos a direito por... entrevistada. Oi? Esquecemos a entrevistada. A entrevistada ficou de lado, mas ela vai ter tempinho para falar. Não, deixa eu só te complementar uma coisa, Lemão, porque agora tu estava falando e eu lembrei. Uma das coisas que vocês também provavelmente mais ouviram no primeiro semestre era assim, ó. Eu fazia engenharia de metais, de sei lá o quê. E aí eu entrei na cadeira de cálculo 2 e eu rodei 2 vezes e eu resolvi vir fazer direito porque não tem matemática. Ou então, porque meu pai é advogado, meu pai é promotor, não sei o quê, eu resolvi vir fazer direito. Sem qualquer juízo de valor, mas foi o que eu mais ouvi no primeiro semestre. Sim. E o que tu diz das pessoas terem que ter uma noção do direito, eu acho que todo mundo deveria ter um mínimo de conhecimento de direito, principalmente para saber os seus direitos, mas também os seus deveres, porque as pessoas não têm noção. Sim, eu acho muito engraçado isso, porque o nome do curso é Direito. Eu acho que não é só no Brasil, né? No mundo inteiro se fala muito assim de vou entrar no direito, e ainda os mais antigos chamam de advocacia. Tu faz advocacia. E eu acho engraçado assim, porque o nome do curso é Direito. E tem aquele, dá para dizer assim, que é um estigma, né? Tipo o direito do trabalho. O direito do trabalho, nossa, é o direito do trabalho, só tudo a favor dos trabalhadores, né? Tudo a favor do trabalho, isso é coisa de sindicalista. Tem meus direitos, aquele papo assim, tem meus direitos. Só que isso que a Renata falou deveria estar no título junto, né? Deveria ser alguma coisa que conseguisse dar a ideia de direitos e deveres, porque as pessoas, elas têm direitos, mas elas também, né? Os deveres são tão importantes quanto. E isso acaba dando a pessoa acaba se perdendo muitas vezes, né? Porque a gente seguido escuta assim, porque eu tenho direito tal. E sim, tu tem direito até certo ponto, né? Tu vai até o limite do direito do outro, né? Não te passa, né? Tu tem dever também, tu tem dever de respeitar o outro, de não atingir a esfera jurídica do outro. Então, é uma questão interessante. Sim, e até pegando o gancho, eu posso fazer até a próxima pergunta para a nossa convidada. A Renata estava falando que no início quando ela começou, mudou para o direito e tal, tinha vários colegas que eram da engenharia, que desistiram da engenharia porque tinha muito cálculo, né? E no curso de direito, cara, não é incomum, no primeiro semestre, aquela perguntinha do professor, o que vocês querem fazer? Cara, geralmente é juiz, promotor, concursado e advogado, é raramente que aparece alguém. E daí a pergunta para ti, Renatinha, o que tu queria no início do curso? Queria ser juíza, promotora, ou sempre pensou em advogar? Não, eu sempre quis advogar. Mas no início da graduação eu dizia que eu queria ser advogada criminalista. E que talvez no máximo delegado. Porque eu tinha sei lá, o estereótipo de que, nossa, direito penal é muito legal. Mas a gente diz que as pessoas entram namorando o direito penal e saem casadas com o direito civil na sua grande maioria. Sim, então... o direito penal no início da faculdade as pessoas que estão ouvindo podem perguntar para qualquer conhecido que fez direito. É bem assim, no início da faculdade, o que diverte, né, o que brilha os olhos de todo mundo é, nossa, direito penal, né? Todo mundo, nossa, tá falando ali de crimes, o artigo 121 e tal. Tu te acha grandão quando começa a falar de direito penal. Aí depois de certo tempo
eu, pelo menos, foi assim. Eu até achava legal, eu achava bem interessante as aulas, mas eu nunca nem cogitei trabalhar com direito penal. Eu sempre gostei da teoria, a prática não. E quem me falou essa frase do vocês vão começar namorando o direito penal, mas vão sair casados com o direito civil, foi o ilustre professor Pedro Krebs. Saudades. Baita professor. E na verdade era isso, então, eu sempre quis advogar, na verdade, né? Talvez no máximo fazer o concurso de delegada, mas eu acho que quando tu começa a estudar o direito penal, começa a não te apaixonar mais tanto, e às vezes a gente entra tão focado numa coisa e não tem noção do tamanho do direito, né? De quantas áreas tem o direito, de quantas possibilidades tem de trabalhar com o direito. Então eu fui vendo que direito penal, na verdade, de fato não era o que eu queria. Eu queria sim advogar, em qual área ainda não sabia, mas que direito penal não era e que o concurso de delegada também não era o objetivo, o grande foco, mas sim advogar. Show. Eu só queria deixar claro que a gente não tá falando mal do direito penal, tanto que a gente tem membros no direito romano ali que atuam bastante na advocacia criminalista. A gente, se eles toparem, a gente vai chamar eles para participar, que é muito, aí realmente é um assunto muito interessante. Só que tu tem que estar disposto, né? Tu tem que comprar o direito penal no pacote, né? Não adianta querer fazer só o que tu quer. Existe aqueles que gostam do direito penal econômico, né? Um negócio que envolva mais o dinheiro, assim, os crimes Colarinho financeiros, branco. colarinho branco, e não tanto os crimes realmente contra a vida e tal. Mas isso... Não, e o bom vamos deixar bem claro, ninguém que está criticando o direito penal, e o bom disso, que ter tantas possibilidades, é que nos possibilita trabalhar com o que a gente gosta, e que quem gosta de direito penal e continuou apaixonado por direito penal, que continue trabalhando com direito penal, assim como a gente trabalha em outras áreas. Sim, acaba que muita gente entra para o direito também pensando nisso, pensando que... eu falava isso bastante, eu vou para o direito, mas porque tem tanta opção lá, tem direito do trabalho, tem direito civil, tem direito penal, direito previdenciário, direito ambiental, enfim, tributário, tem tanta coisa, é tanto lugar para tu ir, que às vezes é tanta coisa que tu acaba que tu não sabe nem o que tu gosta, né? Sabe alguns que tu não gosta, mas eu fiquei muito tempo nisso, né? Tanto que eu fui escolher o meu tema de TCC, fui para o direito tributário, porque eu tinha algum contato com isso no meu trabalho, e também gostava do professor, achava que sobre aquele assunto ia ser legal, mas eu cheguei a cogitar fazer com várias matérias. Então, agora falando bem do direito de novo, né? Realmente te dá muita opção, te dá uma bagagem muito boa. Eu gosto muito da bagagem que eu tive. Eu até andei ultimamente meio revoltado assim passei tanto tempo estudando direito para agora fazer, né? A gente já falou no último episódio, agora comecei um projeto no Instagram sozinho, a questão de ajudar as pessoas a ter menos custos lá, ou menos custos no Instagram. E aí eu fiquei assim, um tempo eu tive esse questionamento assim, eu vou jogar tudo que eu tive fora. Só que, nossa, o direito ele dá uma base. Os textos, os artigos que tu consegue escrever, o embasamento que tu tem nossa, nem se compara com como é que eu era antes do direito. Então, reforça mais ainda a ideia de que a gente deveria ter alguma noção disso lá na escola, para as pessoas terem essa bagagem um pouco mais forte, não ter tanto... Eu acho direito e também eu acho a questão financeira. Acho que deveria ter uma educação financeira